Olha, essa é a camiseta que você vai receber, parecidíssima com essa. Fecha a cara e vai, dá trabalho de ser foda. Na mega revisão de véspera presencial pra gloriosa Polícia Penal do Piauí, inclusive uma revista como essa, lotada de flashcards e guias de consulta rápida, com questões que realmente trazem o contexto dos flashcards e guias, com foco total na banca, no CEP, que é a banca do concurso da Polícia Penal do Piauí. A gente vai estar em Teresina, no Piauí, no dia 27 do mês de abril, a partir das 8 horas da manhã, e você precisa adquirir o seu ingresso antes que vire o lote e ele fique mais caro. Você está esperando o quê? Para potencializar ainda mais na reta final o seu ritmo de estudo. Nós vamos te entregar com vários professores do Brasil toda uma revisão de véspera que vai fazer você realmente incrementar valores e entender a ambiência, a frequência que a gente te coloca na preparação da Polícia Penal do Piauí. Tá chegando a hora, nós vamos no dia 27 de abril, véspera da prova da Polícia Penal do Piauí, para Teresina, te entregar o que há de melhor na sua preparação, material, camiseta, pulseira ativacional e, claro, uma ambiência, uma frequência que jamais se viu aí em Teresina, dentro do estado do Piauí. Tô te esperando, você só precisa encostar a câmera do seu celular nesse QR Code que tá aparecendo aqui ou clicar em algum dos links que estão surgindo nesse momento e cair para dentro da maior mega revisão de véspera presencial para esse concurso. Bora pra cima! MRV chegando, Polícia Penal do Piauí. Alô, Teresina, estamos chegando. Fala, imparáveis, tudo bem com vocês? Professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal. Tem mais um evento ao vivo aqui diretamente do YouTube do Objetivo Concurso. Hoje em especial para você que quer ser policial penal do estado do Piauí. Final do mês de abril está chegando, prova dia 28. Dia 27, inclusive, estaremos lá na mega revisão de véspera na cidade de Teresina, então indico fortemente que você esteja lá também, tá? Lá nós vamos realmente entregar a prova para você, tá? O direito penal, você sabe, 8 questões com peso 1,5, então relevância gigante aí para a sua prova, o direito penal e o direito constitucional. São as duas provas com uma pontuação maior, mas as duas disciplinas mais importantes aí para o seu concurso, né? Então, o direito penal, a gente viu que veio realmente no edital praticamente toda a parte geral do Código Penal, né? A gente vai tirar praticamente ali só a parte do título 1 da aplicação da lei penal, mas do título 2 em diante do crime, ou seja, do artigo 13 em diante, nós temos toda a parte geral do seu edital. Na parte especial, nós temos crime contra a pessoa, patrimônio, dignidade sexual, paz pública, fé pública, administração pública. Então, realmente está um edital bem generoso aí com vocês, para não dizer o contrário, né? Mas a gente vai mostrar para você que lá no CEP não será um problema. A gente está mapeando aí todas as formas como ela utiliza os métodos para propor suas questões e nesses eventos aqui você já vai conhecendo, tá? Hoje eu procurei trazer provas de delegado, provas de agente de polícia civil, polícia penal, todas da banca no CEP, a gente começar a entender e realmente decifrar essa banca e ela não ser um problema para você, tá certo? Tranquilo então? Tamo junto. Peço logo que você deixe o seu joinha, né? Que você curta essa live, que você comente aí se você tá gostando ou não e eventual dúvida também. E obviamente que você já se inscreva no canal para ficar sempre atento aos nossos eventos, tá? Também quero que você nos sigam aqui nas nossas redes sociais, né? Tanto a rede social do Objetivo Concurso, como a rede social do professor. Para eventual dúvida, você manda o direct lá que o professor tem maior prazer em tirar, tá certo? Como eu disse, Polícia Penal do Piauí é o nosso foco e quero te garantir que a no CEP não será um problema no direito penal. Tranquilo? Tamo junto então, tá o Código Penal aberto aí, você sabe. Aqui a gente não vai estar só jogando aqui o gabarito, não. Vai jogando a resposta certa, é porque que os outros itens estão errados, é onde é que você encontra isso no Código Penal, qual é o artigo, para você ir marcando e assim a gente ir construindo conhecimento, beleza? Vamos embora então. Vamos lá, ó. Primeira questão, no CEP cobrou para agente de Polícia Civil em 2018. Julgue os itens da seguir acerca da tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Lembrar que a punibilidade ela não compõe o crime, né? Ela é, como a gente diz, ela é uma consequência jurídica, né? Uma consequência do crime que é o fato típico, ilícito e culpável. E aí gera no Estado o chamado ius puniendi, né? O poder do Estado de punir aquele camarada que praticou o fato típico, mas ilícito, e ele é culpável, e aí realmente é o crime. Então a punibilidade não compõe o crime, tá certo? Show de bola. Vamos lá então analisar os itens. O item 1 diz o seguinte, que
Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Exatamente, tá? A gente diz exatamente isso, que não há crime que exclui o crime. Por quê? Porque estamos diante de uma excludente de ilicitude. Ora, se é uma coisa que exclui a ilicitude, quer dizer que esse fato está agora lícito. Se é uma excludente de antijuridicidade, é porque agora esse fato ele é jurídico. Nós estamos agora diante de um justo penal chamado. Sabe? Porque quando o fato é típico, meus amigos, pressupõe já que ele será ilícito também. A ilicitude ela é presumida. Porque quando a gente estuda lá o conceito analítico do crime, a gente vê os elementos do fato típico, a conduta, o nexo, o resultado, a tipicidade. Quando a gente vai estudar a ilicitude, não tem elementos que compõem. O fato típico ele já se presume ilícito. O que a gente vai estudar na ilicitude são as hipóteses que podem excluir a ilicitude. A gente encontra no artigo 23, que traz logo aí o estado de necessidade, de defesa, instituto do dever legal e exercício regular de direito. Então, as excludentes são as chamadas causas justificantes, que justificam aquele fato que até foi típico, tá certo? Então, quando o camarada comete um fato típico, mas ele está cobertado por um estado de necessidade, não há crime, exclui o crime. Essa é a consequência de por que isso é importante? Porque se o camarada pratica um fato típico, não tinha nenhuma excludente de ilicitude, então o fato foi ilícito também. Quando junta o fato típico e o ilícito, nós estamos diante de um injusto penal. Aí o que é que vai ser avaliado agora? O agente, se esse agente é culpado, se ele tem imputabilidade, se ele tem potencial consciência da ilicitude, ou se ele poderia agir de acordo com o ordenamento jurídico, se era exigível dele um comportamento diferente, certo? Quando a gente percebe que esse autor do fato típico ilícito, ele não é culpável, por exemplo, ele tem 17 anos, ele é inimputável, você não vai dizer que não há crime, que não exclui o crime. A consequência jurídica quer dizer que ele é isento de pena, tá? Quando for fato ligado à culpabilidade, vai dizer que é isento de pena. Quando for excludentes de ilicitude ou excludentes da tipicidade, você diz que não há crime, que não exclui crime. Por exemplo, se esse item dissesse assim, ó, é isento de pena quando a gente pratica o fato de estar em necessidade, estaria errado. Tem que dizer isso, não há crime, exclui-se o crime, tá certo? Beleza? Show de bola. Então aqui tá tudo ok, né? Tá certinho aqui, a gente aproveitou só para acrescentar mais detalhes. O item B diz: extingue-se a punibilidade pelo casamento do agente com a vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Seria aqui uma espécie de perdão judicial. Lembrar que as hipóteses de punibilidade e extinção da punibilidade, a partir do artigo 107 do Código Penal, está também no seu edital. E que esse chamado perdão judicial é uma das espécies de causa que interrompe a punibilidade, que extingue-se a punibilidade. E o perdão judicial muitas vezes já vem na própria parte especial. Por exemplo, o homicídio culposo diz que se aquele crime tem consequências tão graves ao agente que torna qualquer sanção desnecessária, a hipótese de perdão judicial por crime culposo, se o juiz aplicar, se o juiz deixa de aplicar a pena, se ele concede esse perdão judicial, extingue-se a punibilidade. Com relação a esse negócio de casamento com a vítima nos crimes contra a dignidade sexual, isso foi no passado, tá? Quase 20 anos, antes de 2005, tinha essa extinção da punibilidade. Mas não existe mais, tá? Não existe mais, apesar de que a gente teve um precedente recente, né? Que semana passada, o STF viu lá uma hipótese de estupro de vulnerável, em que o camarada depois constituiu família, né? Inclusive a menina, a vítima, a adolescente, até engravidou nesse ato que foi praticado quando ela tinha menos de 14, que você sabe que pela lei o estupro de vulnerável, essa presunção é absoluta. O STF julgou esse caso por valorar ali o princípio da unidade familiar e coisa e tal, mas aqui foi uma análise concreta de um caso específico que não cabe a nós levar isso para o mundo jurídico de maneira geral, tá? Então, o fato é, não existe hipótese de perdão judicial quando há, por exemplo, um crime contra a dignidade sexual. Isso desde 2005, tá? Isso é o que vale. E o item 2 aqui está errado porque diz que extingue-se a punibilidade pelo casamento do agente negativo. Tá falso, tá certo? Tipicidade é a conduta típica realizada. Olha só que item top. Item top que muitos dos seus concorrentes marcaria correto. Olha só os detalhes do direito, como são importantes para nosso estudo.
Quando eu digo que o fato é típico, é porque tem uma conduta, você lembra dos elementos do fato típico. Vou até trazer aqui para um slide em branco, peraí. Deixa eu ver se tem um slide em branco, tá aqui, eu deixei. Olha só, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, meu amigo. Quando a gente diz que o fato é típico, que é o primeiro elemento do crime, você sabe que ele se divide em seus elementos, numa conduta, no chamado nexo causal, que gera um resultado, né? Esse nexo é o que vai ligar a conduta ao resultado. E o quarto elemento é a tipicidade. E você sabe que, por sua vez, tem que ser a tipicidade formal e a tipicidade material. E o que é que a gente entende por fato típico, então? Fato típico é o conjunto desses elementos. O fato é típico porque teve uma conduta, o indivíduo pegou sua arma e atirou, foi dessa arma que saiu o projétil que resultou a morte do seu desafeto, então tem nexo e tem resultado porque de fato o indivíduo morreu. E aí vamos ver, tem tipicidade? Tem tipicidade formal? Tem lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Preceito primário, preceito secundário diz, tem uma reclusão de 6 a 20. Beleza. Tem tipicidade material, ou seja, teve de fato uma lesão ao bem jurídico, esse bem jurídico teve de fato ameaçado, teve, o camarada morreu. O bem jurídico protegido no crime contra a vida é de fato a vida e não tem mais vida ali, o cara matou o camarada. Então tem tipicidade formal material. Beleza, show de bola. Então o fato é típico. Aí depois você vai analisar se tem algum excludente ou não, e se o agente é culpado. Aí continua a análise criminal. Mas, com relação ao fato típico, já concluímos que o fato é típico. O fato típico tem como um dos seus elementos a tipicidade. A tipicidade é o quê? É isso, é o encaixe do comportamento, da conduta com a norma. É o princípio da subsunção. É o cara crachá. Então, ter tipicidade não é sinônimo de fato típico. O fato típico é o fato, a narração do fato, que o cara foi lá, pegou seu revólver, efetuou 2 disparos e tal, que matou, que a perícia constatou que de fato foi aquela arma e tal. É o fato típico ali todo. A tipicidade é isso, é dizer que lá, matar alguém, tem um crime de matar alguém. Então essa questão aqui, olha só, vou trazer você aqui de novo. Essa questão, nós estamos na questão 1 ainda, professor, tem calma. Bora aqui, ó. Tipicidade é a conduta típica realizada? Não. Não é conduta típica realizada. Tipicidade, eu acabei de mostrar para você. Tipicidade é o encaixe da norma. É a previsão legal. Certo? Então, este item, ele está errado. A conduta típica é algo, tipicidade é outra coisa. Tá certo? Tipicidade é o quê? O fato é quando eu digo que aquela conduta tem tipicidade, subtrair para si ou para outra coisa ali, eu estou falando da tipicidade do fato que está ali descrito na norma. E o princípio da subsunção vai depois pegar aquele fato que ocorreu e eu vou encaixar aqui. Mas se eu dizer que uma conduta é típica, não estou dizendo que é tipicidade. Vocês estão compreendendo o detalhezinho aqui dessa questão? Com certeza muita gente marcaria, muita gente realmente marcaria esse item como correto, tá? Então, na verdade, ele está errado, tá certo? Que o item 3 está falso. E para ser culpável, a gente deverá ser imputável. Exatamente. Dentro da culpabilidade é aquele bizu do IP, né? Ó, IP, que é a imputabilidade, que é a imputabilidade penal, que é a potencial consciência da ilicitude do fato e é a chamada exigibilidade de conduta diversa, tá certo? Então, professor, beleza. Então, de fato, para ser culpável, o camarada tem que ser, sim, imputável. Então, nós temos como correto que os itens 4 e os itens 1 e 4, né? Então, gabarito aqui da primeira questão, muito boa questão. Questão de um nível bem legal, tá? Uma águazinha aqui. Então, gabarito da primeira e item B, tá? Vamos embora? Vamos embora. Questão número 2, também banca no CEP, como eu disse. Agora para o cargo de delegado de Polícia Civil do estado do Piauí. Foi cobrado em 2018
sobre erros acidentais. O erro acidental não afasta o dolo do agente, podendo ocorrer em algumas situações. Qual das hipóteses está correta? Vamos lá. Por que que eu tenho um erro de tipo essencial, um erro de tipo acidental? O erro de tipo essencial do artigo 20 é o erro sobre elemento constitutivo do tipo, não é isso? O camarada que ele age em erro quanto a uma das elementares do crime, as elementares essenciais. Quando o artigo 155 prevê que subtrair para si ou para outro em uma coisa alheia móvel, todo núcleozinho, além dos núcleos que é subtrair, todos os elementares para si, coisa alheia, bem móvel e tal, tudo aquilo ali são elementos essenciais da conduta criminosa. Então, se o camarada está em erro quanto a qualquer dessas elementares, ele está em erro de tipo essencial. O cara pegou o celular que estava na mesa, ele pensava que era o seu, mas era do seu amigo. E saiu com o celular. Ele sabia que subtraía para si uma coisa alheia? Ele não sabia. Ele não sabia que estava levando o celular, ele achava que era o dele. Então ele está em erro de tipo quanto a coisa alheia. É por isso que no erro de tipo sempre exclui o dolo. O camarada não tem o dolo de praticar aquele crime. É aquela história. No erro de tipo ele não sabe o que faz, porque se soubesse não faria. Ele não sabe que está levando o celular alheio. Se ele soubesse ele não faria, por isso que sempre exclui o dolo no erro de tipo. Aí a gente vai analisar a evitabilidade do erro para saber se vai excluir a culpa também, porque você sabe que esse erro foi evitável, excluir a culpa e se tiver previsão legal para aquele crime específico na modalidade culposa, ele poderá responder pelo crime culposo, tá? No erro de tipo sempre exclui o dolo. Só que o erro de tipo é essencial, o cara ele não sabia o que fazer, por isso que sempre tem o dolo, está sempre excluindo o dolo. Nos erros chamados erros de tipo acidentais, não, está ligados a situações não essenciais. Foi um erro contra a pessoa, foi um erro na execução, foi um erro contra o objeto, contra o nexo causal. Mas aqui não, o camarada sempre tem um dó de cometer um crime. Só que ele errou, ele ia matar o A, matou o B, ele quis matar o A, errou o tiro e pegou, foi no B. Ele queria subtrair uma joia cara, acabou pegando, foi uma joia falsificada. Ele queria matar o cara por afogamento e acabou matando, foi da queda e por aí vai. São erros acidentais, mas aqui sempre tem um dolo. E a depender do caso, a consequência jurídica vai ser diferente, tá certo? Então, vamos analisar aqui os itens que essa questão ela resume muito bem o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, vamos lá, beleza. O erro sobre o objeto, quando o autor, ao tentar matar o inimigo por erro na pontaria, mata outra pessoa. Erro na pontaria é o chamado aberrácio, né? Aberrácio ictus. Aberrácio ictus. Você encontra lá no 73 do Código Penal. Erro na pontaria é isso, é você tentar matar um e errou na pontaria e matou fulano, matou ciclano. Não é erro sobre o objeto. E lembrar que no aberrácio ictus, no erro na execução, qual é a consequência jurídica? Serão consideradas as condições e qualidades da vítima pretendida, da vítima virtual, e não da vítima atingida. É igual, já vou te dizer, é igual o erro sobre a pessoa, a consequência jurídica é igual. Você responde como se tivesse acertado quem você queria. Mas são situações diferentes, porque no erro da pontaria eu estou vendo meu inimigo, eu tento atirar nele, só que eu erro e pego em outra pessoa por um erro de pontaria. Eu respondo, eu matei aquela pessoa, mas eu respondo como se eu tivesse matado quem eu queria. No erro sobre a pessoa, não. No erro sobre a pessoa, eu vejo aquele indivíduo, eu acho que é ele quem eu quero matar, mas eu vou e acerto nele, eu acerto o tiro. Só que depois, era uma pessoa que era muito parecida com quem eu queria matar, e eu jurava que era ela, mas matei. Um erro sobre a pessoa, eu acertei quem eu quis naquele momento, não foi um erro de pontaria. O problema é que não era a pessoa que eu tava querendo matar, tá certo? Então a pessoa morre de inocente lá, mas eu vou responder como se eu tivesse matado quem? Como quem eu queria matar. E aí vai ser considerada a idade da vítima lá, a motivação, tudo. Como se eu tivesse matado ela, certo? O erro sobre o objeto, professor, o erro sobre o objeto é o contrário. É eu chegar aqui numa joalheria e ver lá uma joia milionária lá, sei lá, uma joia de R$1 milhão, e aí eu já observei como é que tá lá a segurança, aí eu resolvo à noite, quando tá fechado, eu vou lá, arrombo o portão e tal, e entro e pego essa joia, crente que é uma joia de R$1 milhão. Quando depois eu sou preso e tudo, quando vão ver lá, uma joia de latão, era uma réplica. Eu serei julgado como se eu tivesse furtado o bem maior de R$1 milhão? Não. No erro sobre objeto, se liga, no erro sobre objeto,
Não interessa qual era o objeto que eu queria subtrair. Vai ser considerado o objeto subtraído de fato. É o contrário. Então, por isso que confunde muito, tá? Fica ligado nisso aí. Beleza, professor, bora embora. B. O erro sobre o curso causal. O erro sobre o curso causal. Quando o autor, ao tentar matar a vítima por afogamento e ao arremessar a vítima de uma ponte, esta bate na estrutura, falecendo de traumatismo. E beleza. É o erro sobre o que? Curso causal, erro sobre o nexo causal. O erro sobre o nexo causal é isso. O cara queria matar, não queria? Queria matar. Ele queria matar de afogamento, aí jogou, arremessou a vítima na ponte. A vítima pegou e bateu na estrutura e morreu, foi de traumatismo. Ele tinha um nexo, o que é o nexo na sua mente? Mas eu quero matar aquele cara. Eu quero o resultado morte. Eu vou colocar minha conduta para chegar nesse resultado, porque eu tenho um dolo direto de praticar esse resultado. Matar de afogamento, eu vou jogar na água, ela vai se afogar lá e vai morrer. Eu tenho um dolo de matar. Acontece que ela morreu foi da pancada lá na estrutura de metal e morreu por traumatismo. Não, professor, não é para responder mais por homicídio doloso, não. Se eu não queria matar desse jeito, não interessa. No erro de nexo aqui, vai ser analisado o dolo geral. Entra aqui no dolo geral, porque de uma forma ou de outra eu queria matar essa pessoa. Ela morreu, se foi do afogamento, meu irmão, ou se foi da batida lá na estrutura, o fato é que eu consegui o que eu queria, um dolo geral, mesmo havendo o erro de nexo aqui, eu vou responder por esse homicídio doloso consumado do mesmo jeito. Aqui entra aqui a teoria do dolo geral, e aqui vai ser o nosso item que realmente está certo, beleza? Guarda isso. Aqui é o chamado, vou até botar de outra cor, aqui é o chamado dolo geral. Bem fácil de entender. O dolo geral, o que era o dolo geral? Era matar. Se foi pelo afogamento ou se foi pelo traumatismo, irmão, eu consegui o que eu queria, tá certo? Gabarito é o item B. Vamos continuar a analisar os outros aqui, ó. O C. O erro sobre a pessoa, que eu falei para você, que é a mesma consequência que o erro na pontaria, mas é diferente no análise. Olha só. Erro sobre a pessoa, no caso do autor, que ao tentar causar dano, atira uma pedra contra uma loja e por erro atinge a pessoa. Quando o cara quer causar um dano, e ele joga uma pedra, ou seja, ele quer causar um dano doloso, e acabou atingindo a pessoa, causando uma lesão culposa, ou até mesmo homicídio culposo, aqui é o chamado, deixa eu deixar você aqui mesmo, é o chamado resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido, tá? Lá do 74 do Código Penal. Os bens jurídicos são diferentes. Os bens jurídicos, o cara queria causar uma lesão ao patrimônio, um dano. Ele jogou a pedra aqui no carro do vizinho, a pessoa ia passando na hora e bateu na cabeça. Pegou um bem jurídico diferente. Você não queria causar lesão a ninguém. Isso você responde a título de culpa, tá certo? Por essa lesão ao bem jurídico alheio, ao resultado diverso do pretendido, 74 do Código Penal. D. O erro na execução, o aberratio ictus, quando, por exemplo, ao autor, ao subtrair uma saca de café, pensa ser uma saca de açúcar? Não. Isso, se ele pensa, seria o quê? Ó? Ele quer subtrair uma saca de café, só que ele pensa que é uma saca de açúcar. Seria aqui o erro sobre o objeto, tá? O erro sobre o objeto. Resultado diverso do pretendido, eu já falei o que é. É quando o autor deseja matar seu filho e causa a morte de seu funcionário. Aqui seria um erro sobre a pessoa. Aqui seria um erro sobre a pessoa, tá? Vai ser considerado o quê? Como se ele tivesse matado quem ele queria, o seu filho. Os bens jurídicos são os mesmos, ó. Mesmo bem jurídico, ele queria matar uma pessoa e matou outra, tá? É o erro sobre a pessoa. O resultado diverso do pretendido, eu falei para você, são bens jurídicos diferentes, tá? Beleza? Então, ó, questão excelente que a gente trabalhou as hipóteses aí de erros acidentais. E eu ainda tinha falado para você no começo do erro de tipo essencial, tá? Questão bacana e vamos seguir para a gente mostrar para você que essa no CEP não será problema, meu irmão. Bora para a terceira, questão top também, ó. Questão aqui para delegado e polícia, tá? Para você ver que a nossa preparação vai ser do mais alto nível. Foi cobrado também em 2018, ó. João e José estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento, eles começam a se afogar. Havia naquele local um salva-vidas, que ao avistar João, notou que ele era seu desafeto e se recusou a salvá-lo. Próximo a eles havia também um surfista. Este avistou apenas José, pedindo socorro, mas por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele também. Eles estão cheios de amizade boa, esses caras, viu? As duas pessoas acabam se afogando e morrendo. Em relação ao caso das alternativas abaixo, está correto.
Olha só, primeira coisa, você vai lembrar o que isso aí tem a ver com os garantidores, tem a ver com os garantidores, tá? Do artigo 13, parágrafo 2º, nas alíneas A, B e C. São aqueles camaradas que eles têm o dever de evitar o resultado, eles têm o dever de impedir que o resultado ocorra. Seja por um dever legal, ou através de uma lei, que seria aqui o salva-vidas, o bombeiro militar, o policial militar, ou por ele ter assumido de alguma forma aquela responsabilidade, aquele compromisso chamado contratual, né? Ou se ele, com seu comportamento anterior, ele produz o risco e aí ele acaba se transformando também no garantidor e tendo que ter o dever de impedir o resultado. Porque esses caras, esses garantidores, como eles têm o dever de impedir o resultado, eles se omitem e aí ocorre o crime, eles não vão responder por uma mera omissão de socorro, não. Eles vão responder pelo resultado obtido. É por isso que é o chamado crime comissivo por omissão, porque você responde pelo crime comissivo, por exemplo, aqui homicídio, que é matar alguém, e você responde por sua omissão, por você não ter feito nada. Porque a lei lhe deu essa responsabilidade de ser garantidor, tá certo? E aí o cara pode responder por homicídio doloso, por homicídio culposo, a depender de qual foi. Se ele deixou o cara se afogar porque era inimigo dele, ele deixou o dolo, deixa esse TAN morrer. Foi doloso. Agora, se ele estava desatento aqui, estava no Instagram aqui, sendo besta aqui, olhando os stories do povo, ele foi imprudente ao não ficar atento, ou seria homicídio culposo, tá certo? Se por alguma circunstância ali à sua vontade, alguém vai lá, outra pessoa e socorre, no caso do doloso, no primeiro exemplo, que é o caso da questão, o cara tá deixando o cara inimigo dele ali morrer, e vai o surfista e vê e vai tentar socorrer, ele queria deixar o cara morrer, ele tinha um dó de matar, mesmo com sua missão. E aí o camarada vem e socorre, é uma circunstância ali à vontade dele, ele responderia por homicídio doloso tentado. Então cabe aqui no crime omissivo, que é o crime chamado crime omissivo impróprio. E você sabe que no crime omissivo próprio, não cabe tentativa. Lá na omissão de socorro, por exemplo, que ali é qualquer pessoa. O surfista entra nisso. Olha só, o surfista que viu lá o cara, ele não é garantidor, não. Ele não produziu risco, não foi ele que mandou os caras ir tomar banho no mar. Ele não tem o dever legal, ele não é nem bombeiro militar, nem salva-vidas. E ele também não assumiu essa responsabilidade, porque ele não falou com os caras, não, mas pode ir, que eu vou ficar olhando vocês aqui, não. Beleza? Então, para o surfista aqui, ele responderia por uma mera omissão de socorro. Tá certo? Já o salva-vidas, não, ele vai responder por homicídio doloso, tá certo? Por homicídio doloso, beleza? Vamos lá analisar quais são os itens que vai dizer aqui, ó. O salva-vidas responde por homicídio doloso por omissão. Pronto, já chama aqui o gabarito, perfeito. O salva-vidas vai responder por uma mera omissão de socorro? Não, meu amigo, ele é garantidor do 13, parágrafo 2º, a linha A do seu Código Penal. O surfista responde por homicídio doloso por omissão? Pronto, o surfista não. O surfista ele vai responder só por omissão de socorro. Ele não é garantidor, ele vai responder só pela omissão. De quê? De socorro. Ele é igual a qualquer outra pessoa, tá certo? Do 135 do Código Penal. Conduta do surfista é atípica? Não. Também não é atípica, não. Ele poderia, ainda que ele não pudesse, ou ele não tivesse segurança, por ele não ter curso, por mais que ele saiba nadar, mas se ele não quisesse ou não puder, porque no caso aqui, você tem que fazer o que pode, que está ao seu alcance. Então, por mais que ele pelo menos gritasse lá pro salva-vidas, mas vocês estão vendo não, o cara ali morrendo e tal. Ou então ligasse pro 92, 93, ambulância, pra polícia, alguma coisa. Ele já estaria fazendo algo, já estaria já realmente saindo da conduta de se omitir, tá certo? E o surfista responde por homicídio culposo? Não, porque primeiro que ele não é garantido, e segundo, ele tinha um dolo, ele falou aqui, o surfista, ó, avistou pedindo socorro, só que por ser seu inimigo, ele não atendeu os pedidos, não foi nada de culpa, não. Mas como ele não tá aqui, ele não tá naquele rol de garantidores, ele não responde por homicídio, tá certo? Show, professor, beleza. Bora para mais uma? Bora. Outra questão top aqui da NUCEP. Polícia Penal, para a Polícia Civil também, agora para perito médico legal. Os indivíduos de alta periculosidade, enquadrados no artigo 26 do Código Penal, aqueles que por doença mental ou por desenvolvimento... tá aqui já. Por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esses aí são os inimputáveis, não é isso?
eles são inimputáveis, professor. Beleza. E o inimputável, ele é o quê? Ele é isento de pena. Então, se ele é isento de pena, ele vai para casa? Então, ele pode cometer o crime que foi e ele fica por isso? Não, né, meus amigos? Não. Você vai estudar, existe uma sanção penal que é a pena, realmente, para os imputáveis, e para os inimputáveis por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, retardado, é aplicada a ele uma outra espécie de sanção, que é uma medida de segurança. A medida de segurança vai justamente colocar esse camarada que é realmente perigoso para a sociedade com os fins, né, de curá-lo, para os fins de curar ele. Aí ele vai ser, a depender do caso, ele vai ser internado no hospital, né, de custódia para ser submetido ao tratamento psiquiátrico, ou ele vai ficar ali no mero tratamento ambulatorial, que seria uma situação ali mais ou menos parecida com um semiaberto. Ele vai, faz o tratamento, vai para casa. Quando ele estiver internado no hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, não, aí é como se fosse, né? Como se fosse um regime fechado, porque ele vai estar lá realmente guardado lá, entendeu? Sem contato com a sociedade, vai estar de uma forma, de outra, vai estar privado da sua liberdade. Mas ele não está cumprindo uma pena privativa de liberdade, ele está cumprindo uma medida de segurança de internação em um hospital de custódia para que seja feito o tratamento psiquiátrico, e aí você vai estudar isso na medida de segurança que está no seu edital, os detalhes acerca disso, tá? Mas o fato é, esse camarada ele vai ser condenado? Não, é a chamada sentença absolutória imprópria, né? Uma sentença absolutória imprópria pela inimputabilidade. Então o camarada praticou um fato típico e ilícito, mas não é culpável porque ele é inimputável, e através dessa sentença absolutória imprópria o juiz vai fazer com que ele cumpra essa medida de segurança, beleza? Então, questão 4 aqui vai dizer, são encaminhados para a medida de segurança, gabarito item B. São julgados e condenados à prisão? Não, eles não são julgados até o final, nem condenados. Tem a sentença absolutória, chamada sentença absolutória. A sentença absolutória é a absolvição. Só que aqui não é uma absolvição analisada o mérito, e sim, simplesmente a sua inimputabilidade. Por isso que é chamada de imprópria. Beleza? Não sofrem nenhuma forma cautelar, tá errado. São sumariamente condenados à prisão perpétua. Nem pode prisão perpétua na Constituição brasileira, ela veda, é proibida. São encaminhados a um hospital de psiquiatria comum? Não. É um hospital de custódia. Certo? É um hospital de custódia, que não é um manicômio, como é chamado o hospital psiquiátrico comum, não. É um hospital de custódia que ele vai ser submetido a um tratamento de psiquiatras, né? Um tratamento psiquiátrico. Ou não tendo ali naquele local um estabelecimento adequado, que aí a lei só diz isso. Tá? Um detalhe importante aqui, com relação ao semi-imputável, porque se o camarada ele tem uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e ao tempo da ação ele não é inteiramente incapaz, porque o que é inteiramente incapaz é isento de pena, é inimputável e de segurança dele, beleza. Agora, se o cara ele não é inteiramente incapaz, ou seja, ele nem é inteiramente capaz, deixa eu trazer aqui você, ele nem é o inteiramente capaz e ele também não é o inteiramente incapaz. Ele está aqui no meio do caminho, ó, fronteiriço. É o chamado semi-imputável, lá do 26, parágrafo único. Para este camarada, o que você extrai do artigo 26 é que ele vai ter uma pena, só que vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. O semi-imputável. Agora, quando você for estudar medidas de segurança, você vai ver que pode o juiz, ao invés de reduzir a pena de 1/3 a 2/3, né? O camarada vai ser condenado direitinho, só que ele vai ter essa redução. Dependendo do grau de periculosidade dele, o juiz vê, não, realmente esse cara ele é semi-imputável, mas ele oferece um perigo à sociedade, e então é necessário que ele vá para esse tratamento curatório, vá ser submetido também a uma medida de segurança. Então, o semi-imputável ele pode ter essa redução de pena, mas pode também ter a medida de segurança, tá? É importante destacar isso, apesar da questão não pedir, beleza? Show de bola, professor. Bora embora. Vamos para a quinta. Quinta questão também, 2018, no CEP, para delegado. José e Pedro têm o mesmo desafeto, no caso, Mévio. Mas desconhecem tal fato. Contratam pistoleiros para matar Mévio. O pistoleiro contratado por Pedro se armou com um revólver. E o contratado por José, uma pistola. Ocorre que fizeram uma tocaia no mesmo local e momento. Os dois atiram simultaneamente em Mévio. O pistoleiro de José atinge o coração de Mévio e de Pedro atinge a perna, de forma leve.
A prova de que o projétil usado pelo contratado por José foi o causador da morte da vítima. E Pedro confessou ter mandado atirar em Mévio com relação ao caso. Questão muito top aqui de concurso de pessoas. Deixa eu trazer aqui você para a tela rapidinho. A gente tem aqui a hipótese 1, vou chamar aqui a hipótese 1, de coautoria, certo? A hipótese 2, chamada de autoria colateral. E tem uma 3, que é autoria também colateral, só que ela é chamada colateral. Só que é o quê? É incerta. Beleza, entendi, mais ou menos. Vamos lá. E é cada coisa. Na coautoria pressupõe o quê? Coautor. São ali pessoas que juntas estão cometendo o núcleo do tipo, juntos estão matando, juntos estão roubando. E que há o concurso de pessoas, preenchem os requisitos. Quais são os requisitos, professor? Pluralidade de agentes, 2 ou mais. Relevância causal de suas condutas, 2 ou mais têm que estar realmente contribuindo para que o crime ocorra. 3, liame subjetivo, eles têm que ajustar, combinar, matar aquela pessoa. E o 4 é que, pela teoria monista, todos responderão pelo mesmo crime. Beleza. A questão deixou bem claro que os dois tinham o mesmo inimigo. João e Pedro tinham o inimigo Mévio. Só que eles não conheciam tal fato. A questão deixa bem claro. Ou seja, eles não sabiam que um não sabia que o outro queria matar e o outro não sabia que um queria também matar. Então tá claro aqui que não há concurso de pessoas. Eles não combinam. Cada um contrata um atirador e um atirador vai e é o tiro fatal, o outro dá o tiro de raspão e não pega. Se eles tivessem combinado, porque é o seguinte, no concurso de pessoas é assim, ó, os dois combinam de matar. Eu vou lá e dou um tiro, tu vai e atira também. O teu tiro pega na perna, o meu pega no peito, na cabeça. Depois da perícia fica provado que o meu tiro foi o fatal. Mas nós dois não combinamos de matar o cara não morreu. Nós dois vamos responder por homicídio doloso consumado. Eu e você. Mesmo que o meu tiro tenha sido fatal e o seu não, aí é óbvio que pelo artigo 29 a gente sabe que cada um responde na medida da sua culpabilidade. Eu posso até pegar uma pena maior, porque o meu tiro foi o responsável pela morte. Tá certo? E o dele não, mas nós vamos responder pelo homicídio consumado. Beleza? Show, professor. Isso é o quê? Aqui é coautoria, no que eu falei agora. Isso aqui seria um exemplo de coautoria. Artigo 29 do CP. Agora, a autoria colateral é o seguinte: um quer matar e o outro quer matar. Eles não sabem. Eles atiram. Eles atiram e provocam a morte do camarada. Mas fica provado lá que foi o tiro fatal de um deles que matou, o do outro não matou. Então, como eles não tinham combinado, não é coautoria, não há concurso de pessoas. Então, esse que teve o tiro fatal, ele vai responder por homicídio doloso consumado. Agora, esse outro cara que não foi o responsável pelo tiro fatal, porque o cara morreu por outra circunstância, ali à vontade dele, que foi o tiro da outra pessoa, esse cara vai responder por homicídio tentado. Tá certo? Ele vai responder por homicídio tentado. Entenderam aí, né? E a autoria colateral incerta. A autoria colateral incerta é essa mesma coisa. Os dois caras querem matar, eles não combinam nada. Só que um atira e o outro atira. O cara morre, beleza. Só que a perícia não consegue dizer qual foi o tiro fatal. Não consegue. E aí, professor, como é que fica? Vão todos os dois responder por homicídio consumado, porque o cara morreu. Se fosse concurso de pessoas, era os dois de novo homicídio consumado. Porque mesmo que a perícia não dissesse quem foi, como eles combinaram de matar e o cara tá morto, não interessa, conseguiram o que eles queriam, homicídio consumado. Mas se eles não combinaram, aí eu vou e boto o homicídio consumado para um. Só que esse um, o tiro dele pegou foi de raspão. Ele estaria sendo injusto com ele. E o outro cara ia responder pelo tentado, sendo que o tiro foi fatal. Então, eu podia ali, na dúvida, podia estar prejudicando algum dos dois. E você sabe que é o princípio lá do indúbio pro réu, tá lembrado? Não é o indúbio pau no réu, não é. É indúbio pro. Na dúvida, a melhor interpretação tem que ser feita, a interpretação que melhor beneficia. Então, se eu tenho dúvida se o tiro dele foi o fatal ou não, eu vou considerar que não foi. Se eu tenho em dúvida com relação ao outro, se o tiro foi fatal ou não, eu vou considerar que não foi. Então, resumindo, os dois vão responder por homicídio tentado. Tá certo? Os dois vão responder por homicídio tentado. Então, é isso. Aqui, no caso A e B, responderiam por homicídio tentado, né? Nesse exemplo que eu falei. Aqui A e B, ambos responderiam pelo homicídio consumado.
Agora aqui não, o A, que foi o tiro fatal, consumado. B, que foi o tiro, que não foi o fatal, tentado. Aqui é diferente, cada um responde pela sua bronca, tá certo? Cada um responde. Aqui, como eles combinaram, os dois respondem no foguete junto. E aqui, como eles não combinaram e não dá para saber quem é, aí entra o chamado indúbio pro réu. Show? Show de bola. Depois vamos aqui de novo. Aí a questão traz o seguinte, ó. O Pedro confessou ter mandado atirar. Ah, professor, mas vem cá, agora que eu lembrei, nenhum dos dois atiraram, eles contrataram o cara para matar lá. Aí entra a chamada teoria do domínio do fato, que traz a hipótese da autoria imediata. Porque quem é o autor imediato? É aquele que vai lá e aquele que atira, aquele que mata, aquele que pratica o núcleo do tipo, é a autoria imediata. Só que existem possibilidades do autor nem praticar o núcleo do tipo, e mesmo assim ele ser considerado autor, o chamado autor de escritório, o mandante, porque é autor mediato, porque ele tinha todo o domínio do fato. Ele podia muito bem, na hora que combinou que o cara ia matar, ele podia ligar, mas fala o seguinte, não mata mais esse cara não. Aí o cara, sim senhor, o cara estava só cumprindo as ordens. Então ele tem o domínio do fato, tá certo? Então mesmo eles não tendo atirado praticamente, eles são autores mediatos do crime. E aí vale tudo que eu falei com relação à autoria colateral ou não, tá certo? Então, como um foi quem matou e resultou realmente na morte consumada, um vai responder pelo homicídio consumado e o outro tentado, tá certo? Vamos analisar os itens. E aí nos itens ainda tem outra confusão. Eu já te digo o seguinte, José foi o causador da morte, tá? José foi o causador da morte. Então, José vai responder pelo homicídio consumado. O Pedro, ele não é o causador da morte. Só que ele tinha um dolo de matar, então ele não vai responder por lesão corporal, ele vai responder por homicídio. Homicídio, faltou o I aqui em cima. Só que o homicídio tentado. Aí, meu amigo, é a hora que você pega, a gente passou esse tempo todinho explicando aqui tudo, a gente ir pros itens, só analisar e marcar, né? E ficar show de bola. Aí quando tu vai pros itens, encontra outra confusão aqui. Olha só os itens aqui dessa questão. Ele diz o seguinte, ó, no item A, que José e Pedro devem responder por homicídio. Tá errado ou tá certo esse item aqui? Eu acabei de dizer, um responde por homicídio consumado e o outro por homicídio tentado. Tá certo aqui. Para mim está certo esse item. Beleza? Item B. José responde por homicídio. José responde por homicídio consumado. Mas tá certo também. Para mim está certo esse item. C. José e Pedro devem responder por tentativa de homicídio? Não. Porque José, ó, ele não vai responder por tentativa, ele vai responder pelo crime consumado. Tá errado. Então C tá errado, C tá errado. D. José e Pedro respondem por homicídio em coautoria? Teve concurso de pessoas? Não teve concurso de pessoas. Falei para você que não teve. Ele fala aqui, ó, desconhecem tal fato. Então tá errado também esse item D. José responde por tentativa? Não, José responde por homicídio consumado. Então, ao meu ver, o item A e B está certo, tá certo? O item A e B está certo, porém, a banca considerou o gabarito item B. Mas com certeza isso aqui deveria ter sido anulado, porque tem dois itens corretos, tá? Deveria ter sido anulado, mas não foi, tá? Tá valendo aí, não foi. A banca não anulou e considerou o gabarito o item B de bravo, beleza? Aí, importante é que você entendeu o conteúdo, né? E torcer para na sua prova não vir um negócio desse, né? A verdade é essa, beleza? Mas foi uma prova de delegado de Polícia Civil 2018 pela banca no CEP, tá? Vamos lá, vamos continuar. Sexta questão. Já estamos com 40 minutos de live e faltam ainda 5 questões, tá, pessoal? 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, vou dar uma acelerada. Foi boa essas primeiras questões, a gente bateu muitos pontos importantes da parte geral, mas vou dar uma aceleradazinha agora, beleza? Vamos lá. Banca no CEP também 2018, para delegado. As causas interruptivas de prescrição, lá do artigo 117 do Código Penal. Tem o objeto de fazer o que o prazo, a partir dele, seja novamente reiniciado. Isso. Quando interrompe-se um prazo, ele começa a contar tudo do zero, né? Conta do zero. Ou seja, ele reinicia, de fato, reinicia. O curso da prescrição interrompe-se conforme a enumeração contida no Código Penal. Qual destas situações não é uma causa interruptiva? A pronúncia está no 117? Tá. Que é o momento em que o indivíduo vai realmente para o tribunal do júri. A decisão confirmatória da pronúncia? Também.
Recebimento da denúncia, recebimento do inquérito, existe isso, pessoal? Não, né? É no recebimento da denúncia ou da queixa, não tem inquérito aqui. Então, como ele quer o que não quer, nós já encontramos o gabarito item C. Publicação da sentença, um acórdão condenatório recorrível também interrompe a contagem da prescrição. E pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou seja, início quando o camarada vai iniciar a pena ou quando ele é fugitivo e depois retorna também, interrompe novamente. Então, o gabarito aqui da questão 6, de acordo com o artigo 117 do Código Penal, é o item C de Charlie, tá? Questão 8, 2014, banco no CEP, para delegado de polícia. Considerando os elementos que, segundo a doutrina majoritária, compõem o conceito analítico de crime, é correto afirmar que o erro de proibição é inevitável. O erro de tipo inevitável, os movimentos reflexos, a coação moral e o estado de necessidade configuram, respectivamente, causas de exclusão de... Eita, que questão top. Vamos lá, vamos por um, né? Primeiro é o quê? Erro de proibição. O erro de proibição inevitável. Ah, meu irmão, o erro de proibição inevitável vai dizer que o camarada é isento de pena. Ele é isento de pena. E o que é o erro de proibição? É o erro sobre a ilicitude do fato. O camarada não sabe que aquilo é proibido. Eu falei para você que lá no erro de tipo, o camarada ele não sabe o que faz. Se soubesse, não faria, né? Falei isso para você entender, que por isso que sempre exclui o dó. No erro de proibição do artigo 21 do Código Penal, é o erro sobre a ilicitude do fato. O erro da proibição é o erro que o camarada não sabe que aquilo é proibido. Aqui ele sabe o que faz. Ele não sabe é que é ilegal fazer aquilo. Ele não sabe é que aquilo é crime, tá certo? Exemplo do holandês que vem para o Brasil, fica usando, ele porta a droga para consumo, que é o artigo 28 da lei de drogas. Só que ele portar essa droga para consumo lá no país dele não é crime. E ele desconhece a natureza ilícita desse fato aqui. Então ele age em erro de proibição. Quando inevitável, isenta de pena. Quando evitável, reduz a pena de 1/6 a 1/3. Só isenta de pena, ok, mas ela exclui qual elemento da culpabilidade? Eu falei para você que nós temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O erro de proibição recai sobre justamente qual elemento? O potencial consciência, o potencial conhecimento da ilicitude. Porque no erro de proibição há um quê? Há uma ausência de conhecimento dessa mesma ilicitude. Então, recai sobre esse elemento, tá? Vamos aqui botar de outra cor para poder você deixar bem belezinha no seu material aí. Aqui ele recai... Ah, meu Deus. Até foi branco. Aqui ele recai sobre uma ausência de conhecimento da ilicitude. Tá? Isso aqui vai ser chamada uma causa excludente de quê? De culpabilidade. Então, o item A é culpabilidade. Está aqui culpabilidade, está aqui culpabilidade. Então, a gente já vai descartar aqui os itens C e A, C e E, certo? O outro, erro de tipo inevitável. Eu falei para você que o erro de tipo inevitável, já começou. É o erro sobre o elemento constitutivo do tipo que sempre exclui o dolo. Ele sempre exclui o dolo. Só que quando ele é inevitável, qualquer pessoa teria também cometido esse erro, ele exclui dolo, só que exclui culpa também. Se exclui dolo, exclui culpa, e o dolo e a culpa são elementos subjetivos do crime, da conduta criminal, porque a conduta é uma ação ou omissão, e por sua vez é sobre dolo ou sobre culpa. É chamada imputação subjetiva, tem que ter um elemento subjetivo. Então, se não tem nem dolo, não tem nem culpa, não tem conduta criminal, não tem conduta relevante penal. Se não tem conduta, eu já mostrei para você que conduta é um dos elementos do fato típico, não tem fato típico, tá certo? Então, aqui, não tem fato típico. Então, ele não tem tipicidade. Pronto, aqui, ó, ele já botou antijuridicidade, tá errado. Probabilidade tá errada. Então, acabou que já temos o gabarito, né? Que nós eliminamos já. Mas vamos continuar, né? Movimentos reflexos. Nos movimentos reflexos, você sabe que essa conduta, para fins penais, é um comportamento humano voluntário. Voluntário, dirigida a um fim, dirigida com uma finalidade, ou seja, com dolo, né? E aí, o que acontece? Quando o indivíduo ele comete um ato, por exemplo, de inconsciência, um ato de movimento reflexo, são chamados atos involuntários. Se são involuntários, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem o quê? Fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Beleza? Então, o movimento reflexo é uma exclusão da conduta. Uma exclusão da conduta.
A coação moral irresistível é aquela situação em que o camarada ele é coagido. Por exemplo, o gerente de banco que tem sua família sequestrada e os caras dizem lá, ó, meu irmão, se tu não subtrair o dinheiro do teu banco, eu vou matar a tua família. Ela passou uma coação moral irresistível. Ele vai lá, vai fazer o que? Ele vai subtrair esse dinheiro do banco. E vai entregar para os caras para poder proteger sua família. É inexigível de qualquer pessoa querer cobrar dele que ele tivesse agido de acordo com o ordenamento jurídico. Qualquer um de nós teria feito o mesmo, ou seja, há aqui uma inexigibilidade de conduta diversa. Não dá para exigir dele um comportamento diferente. Então, a exigibilidade de conduta diversa é um dos elementos da culpabilidade. Então, a coação moral irresistível, lá do artigo 22 do Código Penal, ela exclui também a culpabilidade, tá certo? Ela exclui também a culpabilidade que você encontra no artigo 22 do CP, tá? E o estado de necessidade, também já conversamos, o estado de necessidade é uma excludente da antijuridicidade ou ilicitude. Então, questão 7, gabarito item B, questão também muito boa. Vamos aqui para 8, ó. Questão 8, no CEP trouxe sobre o crime de induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou a automutilação, lá do 122 do Código Penal. E ele quer o item incorreto. Comete o crime que induz, instiga alguém a cometer o suicídio ou presta auxílio. Vem cá, induzir, você sabe a diferença do induzir para instigar? E auxiliar é um aspecto material. É você, o cara chega para você e diz, ei, Thiago, eu tô querendo me matar. E tu toma aqui, macho, aí, ó, chumbinho. Tu toma aí, meu irmão, que é tchau e benção. Eu tô o quê? Auxiliando ele materialmente, eu tô dando meios para que ele pratique o crime. Agora, como é que eu faço para induzir ele a cometer o suicídio? Induzir é criar uma ideia. Então o cara chega e diz, ei, macho, eu tô cheio de problema, ó, Thiago, e tal, mano, não sei o que é que eu faço. Mas por que tu não se mata? Se mata que resolve. Aí o cara, bicho, mesmo, boa ideia, vou fazer isso. Opa, eu induzi ele a se matar, eu criei uma ideia na cabeça dele que ele não tinha. Lembrar que esse crime é formal, não precisa ele ir lá e se matar, não. Quando eu induzir aqui, ó, o crime está consumado. Eu já posso responder pelo 122. Se vem uma lesão grave ou se vem uma morte, eu vou responder, é qualificado o crime. Já depende da motivação que eu estou fazendo isso, eu posso ter a pena agravada também, a pena aumentada, tá certo? E instigar não, instigar o cara já chega com a ideia. Cara, aí, Thiago, eu tô pensando em me matar, macho, eu tô cheio de problema aí. Cara, se mata mesmo, se mata, e aí já fica tudo resolvido. Eu tô instigando ele, tá certo? Como eu disse, em qualquer situação é independente de resultado naturalístico, o crime é formal. Eu induzi, eu instiguei ou auxiliei, ainda que ele não faça nada, o crime está consumado, beleza? Então o item A está certo. O item B diz que a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoísta, verdade, está certo também. Caso o suicídio se consume, a pena é mais grave. É verdade, tá? No 122, parágrafo 1º, diz que se tiver uma lesão grave ou gravíssima, ele vai ter uma outra pena, vai ser uma forma qualificada. Ou se no parágrafo 2º fala se vier a morte, também é outra qualificadora. E a qualificadora é porque a pena é maior. Por exemplo, quando resulta morte, como é o caso, ou seja, se o suicídio se consume, isso quer dizer o quê? Que gerou a morte. E aí o artigo 122, parágrafo 2º, diz que agora será uma reclusão de 2 a 6 anos. De fato, a pena é mais grave, tá certo. Beleza? De fato, a pena é mais grave, tá certo. Ele vai dizer, o referido do crime é previsto na modalidade culposa? Não, tá certo? Não, já é o nosso gabarito. O supracitado delito é crime contra a vida? É. Vamos aqui aproveitar o embalo e dizer, ó, dos crimes contra a vida, do 121, 122 e 124 e seguintes, são os crimes contra a vida. Homicídio, participação, já que é induzir, instigar ou auxiliar, participação no suicídio ou na automutilação. O 123 é o infanticídio. E aqui é do 124 até o 128 são as hipóteses de aborto. Estes são os chamados crimes contra a vida. Então já decora, dos crimes contra a vida, somente um admite a modalidade culposa, somente um admite a modalidade culposa. E é qual? Você já sabe. É o homicídio, tá? Somente o homicídio dos crimes contra a vida tem a possibilidade de haver ele na modalidade culposa, tá? Então, você já sabe, se vier dizendo que participação em suicídio culposo é crime, ou infanticídio ou aborto, você já sabe que não, somente o homicídio. Então, o gabarito aqui da 8 é o item D de delta, beleza? Vamos lá, seguir. Só para eu tomar uma águazinha aqui, enquanto vocês leem o item.
Questão 9, né? Crime contra o patrimônio, ó, cobrado para agente da Polícia Civil em 2018 pela NUCEP. É correto afirmar: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra em mediante grave ameaça ou violência à pessoa, depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade. Neste caso, a pena aumentada de 1/3 até metade se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade. Tá certo ou errado isso aí? Tá certo, tá, pessoal? Parágrafo 2º do Código do artigo 157, justamente no artigo 157, parágrafo 2º, mais precisamente no inciso 5 do CP, traz essa possibilidade, de fato é este o aumento, tá? Constitui crime contra o patrimônio violar direito autoral, bem como, não, subtrair energia elétrica, você vai ver lá no artigo 155, parágrafo 3º, que de fato é. Agora, violar direito autoral não é crime contra o patrimônio, aqui é crime contra a propriedade intelectual, lá do artigo 184, tá certo? Não está no seu edital esse crime. Dos crimes do patrimônio tá, que é do 155 até o 183, trata do título 2 da parte especial, que é o crime contra o patrimônio. O 184 aqui, ele já entra num outro título que trata justamente dos crimes contra a propriedade imaterial. Não é patrimônio, tá? Não é permitido em qualquer dos crimes contra o patrimônio o agente responder por tentativa? Claro que sim. Inclusive, você tem que saber qual é o momento consumativo, por exemplo, do roubo e do furto, que é quando houver a inversão da posse, pela teoria do amócio ou do apreêncio, tá? A conduta criminosa sempre recairá sobre a coisa alheia móvel ou imóvel? Não, só sobre a coisa móvel. Subtrair coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça, apresentando uma arma de brinquedo à vítima, a qual acreditava ser uma arma verdadeira, não se configura? Configura sim. Configura a grave ameaça. O que não vai ter é os aumentos de pena. Não vai ter. Essa arma de brinquedo, ela vai constituir apenas para tipificar o roubo. Vai sim, roubo sim, porque a vítima lá não sabe, ela se sentiu ameaçada do mesmo jeito. Ela não sabia que era de brinquedo. Agora, vai ter o aumento de pena da arma? Não, porque você sabe que aumenta de 1/3 a metade se a arma for branca, né? Aumenta de 2/3 se for uma arma de uso permitido e pode duplicar a pena se for uma arma de calibre de uso restrito ou proibido, beleza? Então, professor, vamos embora. Então tá errado aí, né? O item é, e como eu já tinha dito, o gabarito é o item, qual? O item A, né? O item A, beleza? Só tomar uma amarradinha aqui que a garganta não tá muito boa não, só um minutinho. Vou botar logo você pra ir lendo aí o questão número 10. Pronto, vamos lá. Em relação aos crimes contra a administração pública, prova também de delegado da Polícia Civil 2018, marca a alternativa correta. Há crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações na conduta de inserir ou facilitar funcionário público a inserção de dados falsos ou alterar e excluir indevidamente dados corretos no sistema de informatizar o banco de dados da administração com o fim de obter vantagem indevida. E aí você pode estar pensando, pessoal, tá beleza aí, né? Ó, é o 313A do Código Penal. Cara, que questão, que fodida. Essa questão, sacanagem essa questão. Por quê? A tipificação está quase toda correta. 313A, você não pode esquecer. 313A. É A por quê, professor? Porque o próprio Código Penal quer ajudar você a decorar. Porque o funcionário aqui é o funcionário autorizado. Não é qualquer funcionário, é o funcionário que já manipula, ou seja, ele é autorizado a manipular os sistemas, os bancos de dados da administração pública, e ele vai e facilita ou insere um dado falso nesse banco de dados, com o intuito de causar dano à administração ou de ter proveito próprio, ele comete esse crime. Ou o funcionário autorizado, ele exclui ou altera um dado correto, também ele vai incorrer nessas penas aqui. Então, é o funcionário autorizado. E a questão trouxe que era o funcionário público aqui de maneira geral. Vou destacar aqui, ó. Ele disse que era o funcionário público, ó. Cadê o A? Cadê o A de autorizado? Não tem. Não tem, então tá errada a questão.
Errada a questão do item A. B. Há crime de peculato quando o funcionário público exige para si ou para outro, indireto ou indiretamente. Se ele exige, é concussão, não é isso? É concussão, não é peculato. Há crime de prevaricação quando o funcionário público ele retardar ou deixar de praticar um ato indevidamente, ato de ofício, ou pratica tal ato contra a disposição expressa de lei por determinação do chefe imediato. Olha só, a prevaricação, ela pressupõe um interesse pessoal ou um sentimento, não é isso? Ou sentimento. Quando o camarada ele retarda ou deixa de praticar um ato cedendo a pedido ou influência de outrem, é o chamado crime de corrupção passiva privilegiada, lá do 317, parágrafo 1º ou 2º? Deixa eu só confirmar aqui. 317, parágrafo 2º, tá? O parágrafo 1º vai ser apenas uma medida de pena. Parágrafo 2º é a corrupção passiva privilegiada, tá? A crime de concussão, quando o funcionário público apropria-se de dinheiro ou bem, ou que tem a posse em razão de cargo, que é o peculato apropriação e não a concussão. O funcionário público comete o crime de peculato culposo quando concorre, mesmo que culposamente, para o crime. Exatamente. O peculato culposo é o camarada que ele contribui culposamente para que outro aproprie, desvie ou subtraia um bem imóvel. Né? É o peculato culposo. Lembrar que o peculato culposo, primeiro, é o único crime de contratação pública que vem nessa modalidade culposa, e lembrar que aqui existe uma possibilidade de extinção da punibilidade. Quando? Se o indivíduo ele reparar o dano até a sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Agora, se ele repara o dano após a sentença, ele vai ser punido, mas ele vai ter a pena reduzida de metade, beleza? Então agora a gente encerra aí nosso evento. Espero ter ajudado. Questões achei de alto nível para a gente manter realmente a preparação mais alta possível, e assim espero ter ajudado. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram, @prof. Thiago Aquino, Thiago com H, para eventual dúvida. Tranquilo? Bons estudos a todos, continuem firmes, prova já final de abril. Garantam a presença de vocês na mega revisão de véspera. Inclusive, se quiserem usar o meu cupom, ainda tem 10% de desconto. Aquino10 é o cupom, e você consegue um preço ainda melhor. E você vai estar no melhor local possível que você pode estar na sua véspera. Tá? É importantíssimo, cara, você fazer uma aula top com os melhores professores e estar naquele ambiente, estar naquela motivação, naquela adrenalina boa, aquele ritmo legal na véspera da sua prova. Beleza? Tamo junto então. Bons estudos a todos. Até a próxima e valeu. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais.
Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu tô te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite. Apertando nesse botão que tá lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto.